eu gostaria de convidar você para estar com sua Bíblia aberta hoje. Nós vamos dar um passeio, né, pela Bíblia, né, em vários momentos, em várias partes, né, porque Deus ministrou ao meu coração para falar de uma pessoa muito especial. E essa pessoa é Jesus. Eu sei que você, com certeza, já ouviu tanto falar dele, da pessoa do Senhor, do que ele representa, mas do que ele diz de si mesmo. O que é que Jesus falou? E Deus falou no meu coração para falar de 7 características de que Jesus diz de si mesmo. O que é que ele fala de si mesmo? E hoje eu vou falar de 4. E sexta-feira, na próxima live, eu vou falar de mais 3. Então essa é a primeira parte e sexta-feira vai ser a segunda parte. Então eu já convido você para sexta-feira você assistir a live e você vai receber do Senhor tudo aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. E Jesus, ele é maravilhoso porque ele iniciou o seu ministério, né, em Caná da Galileia. Ele estava numa festa de casamento e nessa festa ele fez um milagre. Ele transformou água em vinho. Então tudo começou ali no ministério dele. E durante todo o ministério ele pregou, né, através de parábolas, ele fez muitos milagres, ele falou a multidões, né, a pessoas que estavam famintas. Tinha passagem da Bíblia que disse que Jesus, quando viu a multidão, teve pena, porque eram ovelhas que estavam sem pastores. E ele cuidava dessas multidões, dessas pessoas. Alguns eram discípulos dele e outros apenas seguidores. Lembro dessa palavra que eu dei alguns dias atrás, né? Mas Jesus pregava a todos. E uma das formas com que ele se mostrava, né? A primeira delas, o que é que Jesus diz de si mesmo? O que é que ele fala? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Veja, coisa linda. E essa passagem se encontra em João 6, 32 a 35. E que Jesus diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Que palavra maravilhosa, coisa linda. E o milagre da multiplicação dos pães e peixes tinha acontecido, segundo narrado nessa passagem, no dia anterior. E ele alimentou uma numerosa multidão, muita gente. E todos ficaram fartos e sobraram 12 cestos. Como diz o pastor Pompeu sempre cita, que Dom Ximenes menciona, que foram 12 cestos para cada 12, aos 12 apóstolos incrédulos, né? E o contexto cultural, o contexto histórico desta passagem é que o povo estava aguardando um sinal maior do que o maná do deserto, que foi um fato ocorrido através de Moisés. Então ele estava aguardando um sinal maior ainda. Só que eles não entenderam que a multiplicação dos pães e peixes realizado por Jesus naquele momento fez por eles algo muito maior do que só alimentar a multidão. Foi algo muito maior. E no versículo 26 do mesmo capítulo 6 diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Amém? Então Jesus diz que nós devemos buscar o quê? Em primeiro lugar, as coisas espirituais. Daniel, tu diminui aqui o vento.
devemos buscar, em primeiro lugar, as coisas espirituais do que as coisas terrenas. Ele diz que nós devemos trabalhar não pela comida, não pela bebida, não pela roupa que se estraga, que com o tempo fica corroída, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E ele diz, eu sou o pão da vida. Tenha a mim, busque a mim, tenha a mim como a principal fonte da sua vida, que você não vai perecer, você vai permanecer, você vai ter a vida eterna. E em Mateus 6,33, que você já conhece, ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente busca o Senhor, busca Deus, em primeiro lugar em nossas vidas, Ele tem a primazia, Ele é a pessoa mais importante de tudo. Ele se faz presente e as coisas temporais, como o alimento, como a roupa, como as vestes, como o trabalho, elas ficam, em segundo plano, porque as coisas eternas, elas é que são importantes para a nossa vida. E Jesus queria que confiássemos em Deus por causa de quem Ele era, não por causa das vantagens que Ele estava dando, seja uma multiplicação de pães e peixes, quando Ele fazia milagres. Jesus queria que buscassem Ele pelo que Ele era, porque Ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão nunca mais vai ter fome e nunca mais vai ter sede. E em João 4,34 Jesus disse, a comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, quando você faz a vontade do Pai, você obedece, você é um servo temente, que segue ao Senhor, isso alegra o coração do Pai. E eu pergunto a mim e a você, nesse momento, nós temos feito a vontade do Pai? Nós temos nos alimentado desse pão, dessa alimentação espiritual que o Senhor tem dado para a nossa vida? Nessa pandemia, nesse isolamento, você tem buscado ao Senhor? Busquemos a Deus. Deus tem se feito presente. Eu sempre digo, Ele está nos dando aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer, aquilo que a gente necessita. E em Provérbios 35, diz assim, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então busquemos a palavra do Senhor. E em Lucas 4,4 diz, e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Então o que é que o Senhor está falando? Me busque, eu sou o pão da vida. Busque a mim, leia a palavra, se alimente, se fortaleça, que você vai suportar todas as adversidades. Eu sei que o tempo não está sendo fácil, está sendo difícil, o isolamento não é fácil, o medo às vezes se apodera de nós, estamos preocupados, temerosos, às vezes com pessoas da nossa família, enfermos, que temos visto tantos enfermos, mas o Senhor tem cuidado de você. Então se alimente dessa palavra, se alimente que o Senhor é verdadeiramente o pão da vida. E em Jeremias 29,13 diz, que é linda essa passagem, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então quando você buscar Jesus de todo o seu coração, jamais Ele vai lhe abandonar, Ele vai lhe dar as costas, porque Ele vai estar sempre de braços abertos, com as mãos estendidas para lhe socorrer, para lhe acalentar, para lhe dar consolo e lhe dar o conforto que você precisa. Amém? E em segundo lugar, o que Jesus diz de si mesmo? Ele diz, eu sou a luz do mundo. Veja que lindo. Primeiro ele diz, eu sou o pão da vida. E segundo ele diz, eu sou a luz do mundo. Isso se encontra em João 8,12, que ele diz assim, falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que coisa linda. Se eu dissesse apenas esses versículos e não falasse mais nada, eu tenho certeza que você já sairia nesse momento com o coração já cheio da presença de Deus. E a verdadeira vida, ela se caracteriza por ser luminosa, por ter a luz.
E a luz fala da presença maravilhosa, da natureza de Deus. E as pessoas que são iluminadas, que têm a presença do Senhor, né, compartilham dessa presença com os outros, com as pessoas que estão do seu lado. E dizem os estudiosos que esse paralelo, essa referência que Cristo fez de ser a luz do mundo, é um paralelo ao que ocorria na festa do tabernáculo, que eram 5 dias, em que nas 5 noites do tabernáculo, da festa, os átrios do templo eram iluminados com candelabros, com muitos ramos. Então ficava muito iluminado e tudo era muito bonito. E ficava tão iluminado que toda a cidade conseguia ver o templo, né? Os átrios do templo iluminados. Veja que lindo. E por que serve a luz? Para iluminar, para clarear, para mostrar, não é? E por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue de modo algum vai andar em trevas. Então, se você segue Jesus, se você tem Jesus como seu Senhor, você jamais vai andar nas trevas. E essa expressão de ser a luz mostra o quê? Né? Os atributos, não é? As características de ser uma pessoa iluminada, uma pessoa transformada, uma pessoa que tem, não é, os frutos do Espírito, que é a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, não é, a paz. Então, essa santidade que há em Cristo, que Ele quer na nossa vida quando somos luz desse mundo, para transformarmos as pessoas que estão do nosso lado, na nossa casa, na nossa família, que estamos tendo o privilégio de transformarmos a nossa casa, o nosso lar, né, de uma forma maravilhosa. E essa citação já foi expressa em João 1,4, quando ele diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja que lindo. E Jesus estava falando em um mundo que encontrava-se em trevas, longe dele. Hoje o mundo está em trevas, queridos e queridas. Nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, dificultosos. Temos que orar muito, clamar muito a Deus, para Deus nos livrar. Porque esse mundo jaz o maligno. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para trazer paz, para dar alegria, paz, harmonia nos lares. Ele veio para destruir. Então nós temos que ter discernimento espiritual para sermos luz no mundo. Para trazermos luz, trazer à existência aquilo que não existe, trazemos alegria, e essa alegria só no Senhor. E o Salmos 18, 28 diz assim, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Então o salmista tinha consciência de que ele tinha trevas dentro dele, ele tinha coisas que não agradavam a Deus. Então que o Senhor acendesse a candeia nele, para que a luz de Deus, do Senhor, iluminasse a sua vida, a sua existência, para que fizesse toda a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso me faz lembrar a parábola da candeia, né? Em Mateus 5, 14 a 16, que diz assim, vós sois a luz do mundo, não é? Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja que coisa maravilhosa. Ele diz que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam os homens as vossas obras. Para quê? Para que glorifiquem a vosso Pai. Então, quando o mundo vê as nossas obras, para que seja glorificado Deus aqui na terra. Então, as nossas obras, as coisas boas, né, tudo aquilo que a gente vive e que testemunha e que glorifica a Deus é para que Deus seja glorificado, para que o amor de Deus seja visto em nossa vida, para que a gente seja luz nesse mundo. Amém, queridos? Então Deus quer que Ele diz que Ele é o pão da vida e luz neste mundo.
E em terceiro lugar, o que é que Jesus diz de si mesmo? Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Veja que interessante. Isso está descrito em João 10, de 1 a 9, que ele diz assim, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Veja que coisa maravilhosa. Eu sou a porta das ovelhas, disse Jesus. E essa figura de linguagem, ela se contrasta com a proteção de Jesus das ovelhas no curral, com os usurpadores, os falsos profetas da época do Antigo Testamento, que eles eram falsos profetas, e também os falsos profetas de hoje, os falsos pastores que querem matar suas ovelhas, até das épocas atuais. E o que é entrar no aprisco através de Jesus? É uma ação salvadora. Jesus quer que você entre nesse aprisco. Ele está convidando você para entrar. Se você ainda não entrou, se você ainda não teve o privilégio de você entrar no aprisco para ser cuidada por Jesus, faça isso. E a frase, e entrará e sairá, que está no versículo 9, não significa que a pessoa é vacilante, não é isso. É que você entra no aprisco, você é tratada por Jesus, você é cuidada, você é amada, você é cuidada por Ele, e depois você sai para ser luz no mundo, para você mostrar, não é, o quanto você tem Deus na sua vida. E esse quadro representa uma proteção e segurança em Cristo, que Cristo cuida das suas ovelhas. O aprisco que Jesus entra é um lugar cercado, que tem uma única entrada. Por isso que ele diz que os ladrões e salteadores entram pela cerca, entram por cima, porque o verdadeiro pastor entra pela porta. Inclusive pede autorização ao porteiro para entrar. Isso mostra que há muitos rebanhos dentro desse aprisco. E o pastor entra, chama as ovelhas, elas entram no aprisco e ele cuida de cada uma delas, chama pelo nome, cuida dessas ovelhas de uma forma toda especial. Então, é um único aprisco e cada pastor é encarregado de cuidar do seu próprio rebanho. E é interessante que o texto diz que as ovelhas ouvem a sua voz. O pastor conhece a sua ovelha e a chama pelo nome e reconhece, e ela reconhece a voz do seu pastor. Reconhece a voz e vem até ele. Veja que coisa linda. Ele é a porta das ovelhas. É através dessa porta que as ovelhas precisam entrar. É através dessa porta que as ovelhas vão ter consolo, vão ter segurança, vão ter cuidado. Não existe outra porta. Não existe outra forma de você entrar na presença do Deus, se não é através de Jesus. E o interessante é que as ovelhas reconhecem a voz do pastor e atendem um chamado. Veja que lindo. E o pastor não as força a segui-lo. Não força, mas através da obra de regeneração, de amor, de cuidado, né? A ovelha segue porque ele ouve a voz do seu pastor. Por isso que ele diz no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará
pastagem. Amém, queridos. E há uma promessa linda nessa passagem que se encontra no versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então você entrar no aprisco, na presença de Jesus, que ele é a porta das ovelhas, você está seguro. Você não vai ter ouvido aos estranhos. Você não vai seguir doutrinas estranhas. Você não vai se perder no caminho. Porque Jesus está cuidando de você. Você vai estar mergulhado na palavra. Você vai receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para te dar. Porque Ele é o bom pastor. Ele cuida de você. E Ele realmente, Ele traz uma palavra, não é? Para entrarmos nesse aprisco, porque no momento que a gente entra no aprisco, nós adquirimos o caráter de Cristo, a santidade de Cristo e passamos a ouvir a sua voz, reconhecer sua voz e obedecê-lo. E jamais vamos ouvir a voz dos estranhos, dos roubadores, dos falsos mestres, dos falsos pastores que querem tirar proveito e querem a sua satisfação pessoal. Então, Jesus é o verdadeiro pastor e Ele cuida verdadeiramente. Então, na presença do Senhor, você está blindado, você está protegido, porque Ele tem um propósito em tudo isso. Está no versículo 10, quando Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, esse é o propósito do Senhor, para que a gente tenha vida, para que a gente tenha alegria de viver, para que a gente possa, através da nossa vida e através das boas obras, como disse, a gente glorificar o Pai. E o que é que está faltando para entrar nesse aprisco? Se você está me ouvindo hoje, veja, pense, reflita. O que é que está faltando para você entrar nesse aprisco? Para você ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, para cuidar de você, para tratar de você, para você ser uma nova criatura. Porque a palavra diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém, queridos? E a palavra do Senhor, ela nos mostra que o Senhor, Ele, em João 1,6 diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Veja que lindo, graça sobre graça. Então Deus, Ele tem cuidado de mim e de você. E a palavra do Senhor, não é? Como eu disse, o que Jesus diz de si mesmo em quarto lugar, Ele diz, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Veja que lindo, que está em João 10, 11 a 15, que diz assim, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja que lindo, que coisa maravilhosa. E essa passagem mostra a legítima preocupação de Jesus com suas ovelhas, em contraste com a conduta de um mercenário que vê o lobo e deixa que esse lobo pegue as ovelhas e a destrua, cujo interesse é só pessoal. Então Jesus, ele tem um interesse maravilhoso de autoconservação, de cuidar, de proteger, de salvar as suas ovelhas. E o pastor é uma figura de fidelidade, de compaixão, de orientação, de proteção. E esse pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E tem 3 características nessa passagem que mostra, né, o que é o pastor, o que ele faz. Primeiro, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Segundo, ele conhece as suas ovelhas intimamente, uma por uma. Veja que coisa linda. Cuida delas individualmente, as chama pelo nome. Veja que maravilha, Jesus cuida de você. Eu não sei como você entrou nessa live, eu não sei como você está,
como você está nesse momento, como você está ouvindo essa palavra. Mas Jesus, Ele é o bom pastor. Ele te chama pelo nome. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você. Ele tem um cuidado especial por você. Ele faz tudo, não é? Quanto pode para cuidar das ovelhas, possuindo por elas um afeto especial, genuíno, protegendo as ovelhas do perigo e suprindo todas as necessidades da sua ovelha. Então Jesus, Ele é o bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas, Ele protege. E eu lembro do Salmo 23, em que ele diz: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Leia esse salmo, ele é maravilhoso, eu já preguei sobre ele. E ele fala de uma forma especial do cuidado de Deus para a nossa vida, nos mínimos detalhes. E nos ensina que assim como o pastor ama, o pastor das ovelhas, né? A figura do pastor, como ele narrou tão bem nessa passagem, cuida das suas ovelhas, guarda as suas ovelhas no aprisco. Cuida delas dentro do aprisco e depois as tira. Manda elas sair, para poder elas sair para fora do aprisco. Assim como somos nós. O pastor, o grande pastor, o único e amado pastor que é Jesus, Ele cuida de nós. Em Hebreus 13:20 diz que Jesus é chamado de grande pastor. E em 1 Pedro 5:4 diz, é o supremo pastor. E do mesmo modo, no versículo 15, este relacionamento íntimo do pastor com a ovelha, que a conhece pessoalmente, chama pelo nome e cuida pessoalmente dela, dando a sua vida, é o mesmo relacionamento que Deus tem com nós, que Jesus tem com nós, de cuidar, de amar. Então, se você está triste, se hoje você está sentindo depressivo, sentindo abandonado, Jesus está a te dizer que Ele está cuidando de você, cuidando das suas necessidades, cuidando tudo o que você precisa. O bom pastor está cuidando de você e dizendo que te ama. Porque Ele diz, o Pai me conhece a mim, eu também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja que coisa linda, você saber que você tem um Pai que cuida de você, que dá a vida por você, que faz tudo por você. Você tem que acordar de manhã e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu acordei, o Senhor me deu uma noite de paz, de sono reparador, alegrou meu coração, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, eu não tenho que temer, eu não tenho que ter medo, eu tenho que caminhar, seguir, não é? Acreditando que dias melhores virão, amém? E esse relacionamento íntimo entre o pai e o filho proporciona um modelo para o relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. Vê que coisa linda. E o pastor, ele cuida e ama as suas ovelhas, só que ele não afronta ninguém, nem ele bate, não é, para entrar, como ele diz em Apocalipse, ele bate na porta. Ele não dá um chute na porta para entrar. Ele não entra na sua vida se você não o aceitar e convidar. Né? Ele é educado, ele é amoroso. Então, em Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Coisa linda, queridos. Jesus está dizendo para você, nesse momento, eu sou o pão da vida. Aquele que comer deste pão nunca mais vai ter a fome, nunca mais vai ter sede. Se alimente da palavra, se alimente todos os dias, busque a Deus, Deus vai falar com você, vai suprir suas necessidades, o seu coração, a sua alma, vai trazer refúgio, vai trazer alegria para você. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Então Ele quer que a gente seja iluminado, que a gente busque a Ele, para a gente influenciar esse mundo que está aí, esse mundo nas trevas, esse mundo que muitas vezes a gente vê tantas coisas más, egoísmo,
Mas Deus está falando aos corações que a gente tem que ter um coração benigno e bondoso nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. E Ele diz que Ele é a porta das ovelhas. É através dessa porta que nós precisamos entrar. Para entrar nesse aprisco, ser cuidado por Jesus e sair para esse mundo. E por fim, Jesus diz, eu sou, o bom pastor. E o bom pastor cuida verdadeiramente das suas ovelhas. E eu sei que Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de cada um de nós. Porque Ele diz que o pastor que cuida das suas ovelhas, Ele conhece as suas ovelhas. Ele chama pelo nome. Ele conhece os seus sentimentos. Ele sabe das suas dores. Sabe até onde você pode suportar. Sabe até onde você pode caminhar e suportar essa dor, esse sofrimento. E Ele está com você. Ele nunca te abandonou. E Ele vai continuar com você. Como Ele diz, até a consumação dos séculos, Ele está conosco, nos dando. Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos dar discernimento e sabedoria e possamos clamar a Ele nos momentos de mais angústia. A gente tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. E eu convido você na próxima sexta para que você possa ouvir mais ainda do que Jesus tem a te dizer. Então eu quero orar por cada um de nós nesse momento. Amém? Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra e te dizer como foi bom ouvir dos teus lábios, Senhor, através da tua palavra e te dizer, dizendo para nós que tu és o pão da vida, tu és a luz do mundo, a porta das ovelhas e tu és o bom pastor. Isso alegra nosso coração, isso nos traz esperança de dias melhores, nos dá consolo, Deus, que tu nunca vai nos abandonar. Tu estás conosco, nos protegendo, nos cuidando de nós, porque no momento em que entramos no aprisco e somos cuidados por ti, nós sabemos que nós adquirimos o teu caráter, a tua santidade e os frutos do Espírito. Sê conosco, fica conosco e nos abençoa. Faz isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos.